Por acaso você já ouviu falar do plano de futuro que o Fórum Econômico Mundial tem para você? Bem-vindos a 2030. Eu não tenho nada, não tenho privacidade, mas minha vida nunca foi tão boa. Bem-vindos à minha cidade, ou deveria dizer, nossa cidade. Você viu o coletivismo aqui? Eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho casa. Isso é feudalismo high-tech. Segundo eles, nós não teremos nada. O que nos faz perguntar, quem terá então? Quem tem o controle? Quem tem o poder? Quando o indivíduo possui alguma coisa, ele tem independência, liberdade de escolha. Continuando. Isso pode parecer estranho para você, mas faz total sentido nesta cidade. Tudo que você considera um produto agora tornou-se um serviço. Nós temos acesso a transporte, acomodação, comida, tudo aquilo de que precisamos para a nossa vida. Uma a uma, todas essas coisas tornaram-se gratuitas. Então, não faz mais sentido ser dono de alguma coisa. O transporte caiu de preço. Então, não faz mais sentido ter carros, pois podemos chamar um veículo autômato ou mesmo um carro voador para jornadas mais longas. Nós passamos a nos locomover de uma maneira muito mais organizada e coordenada quando o transporte público tornou-se mais fácil, rápido e conveniente do que o carro. Agora, eu mal posso acreditar que nós convivíamos com congestionamento e tráfego, sem mencionar a poluição do ar causada pelos motores. Aonde nós estávamos com a cabeça? Eu assisti um clipe sobre a história do automóvel nos Estados Unidos e de como ele promoveu a liberdade e a autonomia neste país. Mas parece que eles querem o fim disso. Em nossa cidade, nós não pagamos aluguel, pois outra pessoa está utilizando o nosso espaço livre quando não precisamos. Por exemplo, a minha sala de estar é utilizada para reuniões de negócios quando eu não estou lá. Lembre-se, este é o plano do Fórum Econômico Mundial para o seu futuro. Eles consideram isso maravilhoso. Mas, para ser sincero, eu acho que eu nunca ouvi algo tão distópico quanto isso. É realmente difícil de acreditar, não é? Olha isso, a minha sala de estar é utilizada para reuniões de negócios quando eu não estou lá. Eu sei que isso parece uma mistura de um novo projeto imobiliário com culto religioso ou alguma ideia maluca utópica, mas é real, é o que eles querem. E lembre-se, eles vão ser os donos de tudo. Vamos continuar. De vez em quando, eu decido cozinhar para mim mesmo. E é fácil, pois o equipamento necessário é entregado na minha porta em minutos. Fazer compra? Eu nem lembro o que é isso, pois hoje a maioria de nós apenas escolhe o que vai usar. Às vezes eu acho isso divertido, mas às vezes eu só quero que o algoritmo faça isso para mim. Afinal, ele conhece mais o meu gosto do que eu mesmo. A gente vai falar sobre algoritmo mais tarde. Lembre-se que Deus te deu uma vontade. Você precisa ter liberdade para exercer a sua vontade. Nós somos pequenos criadores feitos à imagem de Deus, não robôs. Continuando. Quando os robôs de inteligência artificial assumiram a maior parte de nosso trabalho, de repente nós passamos a ter tempo para comer bem, dormir bem e passar tempo com as pessoas. Ora, como se os seres humanos usassem o tempo livre para comer bem, não é? O que fazemos normalmente é abusar de nosso corpo. Mas se a natureza humana mudasse drasticamente, talvez as pessoas passassem a usar isso para o tempo livre mesmo. Mas essas pessoas utópicas, elas ignoram a natureza humana caída, elas tiram isso da equação. Isso aí não passa de uma utopia de uma elite sedenta de poder. De vez em quando eu fico chateado pelo fato de eu não ter privacidade. Não há lugar que eu vá que eu não possua um registro. Eu sei que tudo o que eu faço em todo lugar, até o que eu penso e sonho é registrado. Eu espero que ninguém use isso contra mim. Eles dizem que essa vigilância extrema é necessária para garantir o bem-estar social. Todo mundo vai ser feliz, mas é necessário que haja essa vigilância tecnológica. Todo mundo que vai viver nessas megacidades futuristas precisa passar por isso. Continuando. No geral, a minha vida é boa. Muito melhor do que o caminho que trilhávamos antes. Ficou claro para nós que não era possível continuar com o mesmo modelo de crescimento. Ou seja, o sistema econômico atual é obsoleto. Nós tínhamos tanta coisa ruim acontecendo, doenças, mudança climática, crise de imigração, degradação ambiental, cidades congestionadas, poluição do ar, poluição da água, tumultos sociais e desemprego. Bem, a verdade é que algumas dessas coisas são causadas justamente pelos globalistas, mas nós não vamos nos aprofundar nisso neste momento. A questão é que eles estão dizendo, nós estamos aqui para salvar vocês. Continuando. Nós perdemos muita gente antes de percebermos que realmente poderíamos viver diferente. Esse aqui é o mesmo plano colocado em uma outra publicação. Eu não tenho nada, não tenho carro, eu não tenho casa.
não tem eletrodomésticos e nem roupas. Parece uma utopia. Veja, a maioria das pessoas, quando escuta isso, pensa, como assim? O que é que você está falando? Isso é um futuro distópico? Isso parece mais aqueles roteiros distópicos de filme de ficção científica. E falando nisso, eu não recomendo esse tipo de leitura, tá bom? Leia a Bíblia, é muito melhor. Leia a respeito de eventos reais, daquilo que está acontecendo no nosso mundo, das profecias que estão acontecendo agora. Mas a questão é que até eles admitem que este futuro sonhado por eles é utópico. Quando você escuta esse plano sendo um ser humano normal e não parte dessa elite, é muito estranho. Eu não vou ter nada? Eu acho que isso é uma estratégia muito inteligente. Michael Rectenwald definiu isso como uma ordem mundial feudalista biotecnológica. A bio, você sabe de onde vem. Lembre-se da crise da Covid e dos mandatos de vacina. Nós vamos falar a respeito dos planos de saúde no futuro. Tecno, por causa dos algoritmos, da vigilância eletrônica, e nós vamos falar como essa coisa da inteligência artificial está tomando conta de tudo. Mas eu vou explicar também o que significa feudalismo, caso você não saiba. Mas ele diz que é uma nova ordem mundial feudalista biotecnológica. Os planejadores socioeconômicos e corporativos, ou seja, você tem uma economia desenhada pelo modelo comunista, assim como na União Soviética. O que eles propõem é a fusão entre as empresas, entre essas big techs, os tecnocratas, e o Estado administrativo, a política. Isso resulta nessa comunidade. A maior parte da humanidade estaria debaixo da escravidão deles. Segundo eles, a massa da humanidade viveria debaixo de um êxtase econômico de expectação reduzida, ou seja, todo mundo nivelado. A autonomia individual seria grandemente cerceada, se não completamente obliterada. Portanto, a tecnologia aumentaria tanto e controlaria tanto a sociedade que esta viveria nivelada, sem autonomia individual. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, mas eu acho que esse Michael Rectenwald acertou em cheio. É uma visão definitivamente apropriada da coisa. Como ele disse, a maior parte da humanidade estaria subserviente a essa elite. Agora, se você procura pela palavra Papa dentro do Fórum Econômico Mundial, o Papado Romano, especialmente o Papa Francisco, é mencionado em nada mais nada menos do que em 1.608 artigos. E eu acho que isso quer dizer alguma coisa, hein? Mas eu ainda não terminei de ler aquela descrição. Vamos lá. A minha maior preocupação são as pessoas que não vivem em nossa cidade. Ou seja, a maior preocupação do Fórum Econômico Mundial são aqueles que vivem fora dessas cidades tecnológicas. Aqueles que se perderam no caminho. Aqueles que acharam que isso tudo era muita tecnologia. Aqueles que se sentiram obsoletos e inúteis quando a inteligência artificial tomou os nossos trabalhos. Aqueles que se revoltaram contra esse sistema político. Estas pessoas vivem vidas diferentes fora das cidades. Algumas vivem em comunidades autossuficientes. Veja só, a maior preocupação deles são essas comunidades autossuficientes. Pessoas que produzem seu próprio alimento, que plantam, que consertam suas coisas, que dividem coisas uns com os outros, seja por escambo ou moeda. Algumas simplesmente vivem em casas abandonadas em pequenas vilas do século XIX. Uau! Então vamos lá, a maior preocupação deles, desses globalistas, o maior empecilho para a sociedade planejada deles, o maior pesadelo desses tecnocratas, é um grupo que decida não fazer parte disso, que não more nas megacidades deles. São aqueles que dependem de si mesmos, que plantam seu próprio alimento e vivem no campo. De acordo com o espírito de profecia, e se você não conhece a autora Ellen White, ela é uma famosa escritora do século XIX, a autora mais traduzida do mundo, e que recebeu visões de Deus a respeito do futuro, concernente às profecias bíblicas. Se você quiser conhecer mais sobre ela, entre em contato conosco. E temos material para lhe dar. Mas vamos ler uma citação de um de seus livros.
Vez após vez, o Senhor tem instruído que o nosso povo deve tirar as suas famílias das cidades e irem para o campo, aonde podem prover para si mesmos, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Deveríamos agora começar a dar ouvidos à instrução nos dada vez após vez. Saia das cidades para os distritos rurais, onde as casas não são empilhadas umas às outras e onde poderão viver livres sem a interferência de inimigos. Eu recomendo para você esse livro Vida no Campo. Mas sabe, esse sonho maluco dos globalistas não é a única razão para você morar no campo. É claro que a questão de não poder comprar ou vender será muito séria, então é importante. Mas ainda mais importante é que na natureza vemos a presença de Deus. Ele quer que nós cultivemos nosso próprio alimento, que ensinemos as nossas crianças nesse ambiente, com todos os seus benefícios. Lá teremos menos estresse e... Bem, na verdade, estou planejando um seminário só sobre esse tópico, sobre a vida no campo. Então, é curioso que a maior preocupação dos globalistas seja justamente aqueles que estão atendendo à vontade de Deus, em relação a ir para o campo e viver melhor, com mais paz, alegria, tolerância, sem violência, com maior caridade. Curiosamente, estes são o maior problema para eles. Agora, veja só. Os camponeses, na Idade Média, faziam parte do sistema feudal. Mas o que é feudalismo? Bem, dentro do sistema feudal, a maior autoridade religiosa era o Papa. Segundo ele, sua autoridade vinha do próprio Deus. Junto a ele tinha o imperador ou o rei, que governava em um nível secular. E todos os demais viviam debaixo da autoridade deles. No feudalismo, o Papa era o caminho para Deus. Abaixo do Papa, você tinha a nobreza religiosa, os cardeais, arcebispos, bispos, etc. E do lado secular, você tinha a nobreza, os príncipes, os duques, os cavaleiros, etc. Agora, abaixo da nobreza religiosa e da secular, era o povão. Os camponeses, as pessoas simples, comuns. E essas pessoas, meu amigo, não tinham nada. Elas não tinham privacidade. Era assim que funcionava na Idade Média, dentro da ordem feudalista. A nobreza era dona da terra, das propriedades. Já os camponeses não tinham nada, não tinham propriedade nenhuma. Eles apenas trabalhavam na terra. Na verdade, é um tipo de escravidão, não é? E o que o Fórum Econômico Mundial quer é uma versão tecnológica disso daí. Eles querem reinstituir esse tipo de hierarquia. Eles não gostam que as pessoas tenham coisas, que elas sejam independentes, livres, autônomas. Para eles, estas coisas são um problema resultante da República Americana. As pessoas não se dão conta de que estamos vivendo em uma pequena janela da história em que desfrutamos dessas liberdades. Veja o que diz o livro O Grande Conflito. As notícias se espalharam através dos países da Europa sobre uma terra em que cada homem poderia aproveitar o fruto de seu próprio trabalho e seguir as convicções de sua própria consciência. Milhares rumaram para as costas do Novo Mundo e as colônias se multiplicaram rapidamente. As frágeis e isoladas colônias cresceram em uma confederação de poderosos estados, e o mundo inteiro se maravilhou com a paz e prosperidade de uma igreja sem um papa e de um estado sem um rei. Isso era novidade. Uma igreja que não era controlada pelo imperador ou pelo papa de Roma. Uma igreja separada do estado, cujos indivíduos eram livres para exercer a sua consciência, viver de acordo com o que eles entendiam da Bíblia. Nenhuma monarquia ou nobreza tinha que dizer a eles o que fazer. Livres dos senhores feudais, dos padres. Uma verdadeira liberdade. Eles eram independentes. E é exatamente isso que os globalistas querem erradicar. Eles querem o fim da liberdade. Eles querem o fim do capitalismo. Esse aí é um print de um outro vídeo do Fórum Econômico Mundial. Veja só o que diz. Capitalismo, descansa em paz, 2020. Eles querem o fim da economia de livre mercado. A Agenda 2030 das Nações Unidas defende mudanças fundamentais na maneira pela qual a sociedade produz e consome bens e serviços. Mas como fazer isso? Bem, a maneira é mudar a economia. Precisamos de mudanças fundamentais no sistema econômico, e nós falaremos mais sobre isso em um futuro episódio. Agora, esta oficial climática das Nações Unidas diz exatamente a mesma coisa. Veja só o que ela diz.
Esta é a primeira vez na história da humanidade em que nós estamos assumindo a tarefa de, intencionalmente, dentro de um definido período de tempo, mudar o modelo de desenvolvimento econômico que tem reinado nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial. Ou seja, ela diz que o capitalismo deve ser mudado, o sistema econômico, e ela continua. Essa é provavelmente a tarefa mais difícil que já nos demos, que é intencionalmente transformar o modelo de desenvolvimento econômico pela primeira vez na história da humanidade. Bem, mais ou menos, porque em 1917 houve uma mudança desse modelo de desenvolvimento com a Revolução Bolchevique. Milhões de pessoas morreram por causa disso e eventualmente acabou com o colapso da União Soviética. Portanto, o comunismo foi um período em que eles fizeram essa mudança. Mas é isso aí, eles não têm vergonha nenhuma de dizer que querem acabar com o capitalismo, a morte da liberdade. Agora, eles não são os únicos atores. Existem outros. O Vaticano, por exemplo, está sugerindo o capitalismo inclusivo. O Vaticano promoveu o Conselho pelo Capitalismo Inclusivo. Eles são um pouquinho mais sutis, não é? Vamos ver o que eles dizem. Vamos lá. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo foi criado em resposta ao desafio de se criar um capitalismo inclusivo que não deixa ninguém para trás ou descarta nenhum de nossos irmãos e irmãs. É uma nobre aspiração digna de nossos melhores esforços. Agora, o interessante é que nessa iniciativa estão envolvidos os Rothschild, os Rockefeller, os Gates, todos os nomes grandes que você imagina. Lynn Forrester, de Rothschild, formou o Concílio pelo Capitalismo Inclusivo para discutir soluções de desigualdade e mudanças climáticas. Então, veja só, o Vaticano também está envolvido nesse grande movimento. Eles se chamam de os Guardiões. Os Guardiões do Capitalismo Inclusivo. Para mim, parece mais os senhores feudais de algum filme de ficção científica. Guardiões do Capitalismo Inclusivo. Eles se encontram anualmente com o Papa para discutir a questão, e as empresas que estão envolvidas juntas equivalem a trilhões de dólares. Veja só. O Papa Francisco desafiou líderes de negócios mundiais a construírem um sistema econômico mais inclusivo. Há uma necessidade urgente de se criar um sistema econômico justo, confiável e capaz de lidar com os mais profundos desafios da humanidade e de nosso planeta. Nós estamos respondendo ao desafio do Papa Francisco de criar economias mais inclusivas, de espalhar os benefícios do capitalismo de maneira mais igualitária, para permitir que os indivíduos atinjam o máximo do seu potencial. Visão e propósito. Nós somos mordomos deste planeta. É nosso dever mantê-lo limpo, mantê-lo decente para as próximas gerações. Eu quero embarcar nesta jornada. Quero prover a guia e a assistência nos pensamentos sociais e em qualquer outra consideração que seja necessário, seja ética ou de justiça social. É ótimo que este grupo esteja assumindo uma tarefa tão nobre de direcionar o trabalho no capitalismo para o bem da humanidade. Nós vamos atingir nossos objetivos. Essa é a nossa visão. O fato de diferentes religiões precisarem unir-se em todos os aspectos é a grande necessidade deste tempo em nosso mundo. A fé não pode ser utilizada para nos separar. A fé deve nos unir. O fato de eu ser um Sikh e outra pessoa ter uma outra religião não importa. O nosso trabalho se trata de justiça social, que está enraizado no Evangelho. Precisamos de um novo sistema que foque no bem-estar da população. É um desafio, mas se feito corretamente, os benefícios serão imensos. Convidamos a todos os negócios, grandes, pequenos e indivíduos, a unirem-se a nós como mordomos do capitalismo inclusivo. Visitem o nosso site, concordem com os princípios e comprometam-se com o capitalismo inclusivo. Por favor, juntem-se a nós. Obrigada. Una-se ao movimento. Torne-se um mordomo do capitalismo inclusivo.
Este é provavelmente o vídeo mais ecumênico deste ano. Ele está juntando todas as religiões por essa causa social e evangélica. E eles foram bem claros, eu não preciso acrescentar nada, mas eu preciso te mostrar um vídeo a respeito das megacidades, algo que eu já mencionei para você antes, e que faz parte da Agenda 2030. Como as pessoas viajarão nas cidades do futuro, megacidades em movimento. Isso foi exibido às crianças do Reino Unido cerca de 10 anos atrás. Planejópolis, um dentre 4 cenários possíveis. Em um mundo de combustíveis fósseis e cara energia, a única solução é um transporte urbano bem planejado e controlado. E aí vem as manchetes. Acordo de mudança climática global é iminente. Junte-se ao projeto de replanejar a cidade. Planos para uma nova cidade flutuante aprovados. Bem, você pode ver aí nesse desenho essas várias manchetes. E agora eles vão explicar melhor o que é essa Planejópolis. Muito bem, vamos assistir. Olá, eu estou tão feliz que você chegou a tempo. Meu nome é Julie e eu estou ansiosa para lhe mostrar a Planejópolis. Meu marido trabalha de casa. Ele é um engenheiro virtual e trabalha em uma planta de dessalinização. Ele controla os robôs que fazem todo o trabalho de manutenção, mas cá entre nós, o trabalho dele é basicamente jogar videogame. E esse aqui é o meu cartão contador de calorias. E a sua visita foi programada pela empresa de veículos de viagem para bater com o meu horário. Faz muito mais sentido, não é verdade? Desligue o seu cérebro e vá para o trabalho. Eu fico muito feliz de saber que temos um mega computador encarregado de fazer essas programações. Temos tanta sorte. Nossos filhos foram programados para estudar numa escola próxima a nós. Isso economiza as nossas calorias. E eles mal podem esperar para saber que carreiras vão seguir. Eu tenho certeza que será algo muito bom. Mas não que tenha algum problema com os faxineiros de carbono, sabe? Você está com fome? Vamos para o mercado, então. Muito bem. O que tem no menu para este mês? Não, carne não. Não é seu aniversário. Veja, o Conselho de Alimentação Global está fazendo um trabalho maravilhoso com a produção de alimentos. Sim, você não pode mais escolher o que comer, mas nunca nos falta nada. Olha, eu acho que é mais fácil irmos caminhando, uma vez que não tem mais carros na rua. A não ser que você seja rico, é claro. Falando nisso, é muito mais inteligente usar o espaço dos estacionamentos para plantar comida? Alex, eu não me importo com o que você diz. Eles não merecem morar num gueto. Eles estão desconectados de tudo. Do transporte, da internet. Eles não têm empregos e não têm os serviços que nós temos. Ah, oi de novo. Que dia, não? Eu precisei fazer uma visita emergencial em um dos guetos. Veja, eu sinto falta da minha irmã, mas eu estou feliz que ela se mudou para uma cidade flutuante. Assim ela está segura da mudança climática. Aliás, deve ser ela me chamando. Sabe, agora que os carros foram banidos, é muito mais fácil encontrar com as pessoas de maneira virtual. Então é isso. Essa noite nós teremos um jantar virtual com os nossos pais em Xangai. Ai, foi tão legal! É tão bom passar tempo com as pessoas, não é? Oh, uau! E aí, o que você achou? Então ele joga videogame para viver. Eles também desligam o cérebro, gostei dessa frase. Tem um mega computador encarregado de tudo, e como eu disse, isso parece um filme de ficção científica, mas é o futuro que eles querem para nós. Que mais? Também escolheram para os pais aonde as crianças iriam estudar. Eles também faziam racionamento de calorias. Você viu que ela mostrou um cartão contador de calorias no smartphone dela? Ela precisava dessa contagem de calorias para poder agendar o transporte público. Até mesmo a profissão das pessoas era escolhida pelo computador. E por falar nisso, eles lançaram 4 vídeos. 3 dos quais tinham esse mundo distópico. Eu acabei fazendo uma edição e juntando esses vídeos. Além do Planejópolis, tem mais outros 2 vídeos. E um deles mostra um futuro terrível, que basicamente é o mundo que a gente vive hoje. O objetivo deles é fazer com que a gente não queira mais o nosso estilo de vida atual. Então, a carreira de cada um vai ser pré-definida por eles, a comida será selecionada, exceto no seu aniversário, e por causa do novo sistema de produção de comida, a gente não pode escolher qualquer coisa para comer. Que mais? Apenas os ricos podem ter carros, afinal, nós temos que controlar a nossa emissão de carbono. E você percebeu que existem lugares chamados de guetos?
É aí que moravam os excluídos. Isso é uma outra cidade, não é em Planejópolis. São essas pessoas que foram mencionadas pela Agenda 2030. São aquelas que não querem fazer parte do sistema. Elas não usufruem desses serviços maravilhosos. São pessoas desconectadas. E também é muito melhor encontrar com as pessoas virtualmente. Afinal, as cidades baniram os carros. Essa é a visão distópica que eles querem para nós. É um futuro maravilhoso de pura bondade. Falando nisso, você sabia que a Califórnia acabou de aprovar uma lei banindo os carros movidos a combustão até 2035? Essas coisas aí estão acontecendo. Nós vamos ver num programa futuro algo chamado de intencionalmente desprovidos. E outra coisa que está acontecendo agora, e não no futuro, é que eles começaram a construir, há poucos anos atrás, uma cidade inteligente. Parece com um monte de nada, uma área sem desenvolvimento nenhum. A região fica a 45 minutos da cidade de Phoenix, mas essa terra agora está nas mãos de um dos homens mais ricos do planeta, Bill Gates. E o plano dele é bem grande. Parceiros de Belmont e investidores do Arizona dizem que uma empresa pertencente a Bill Gates comprou essa região por $80 milhões, com o objetivo de começar aí uma nova comunidade chamada de Belmont. Eles querem transformar essa região inóspita em uma grande cidade inteligente. Nela, os carros andarão sozinhos, haverá data center, tecnologia de ponta. O Bill Gates é conhecido por inovação, por tecnologia. Eu acho que o Arizona foi uma escolha muito boa. Ronald Scott, do Conselho de Tecnologia do Arizona, disse que este ponto, apesar de inóspito, é muito bom. Em parte devido à futura rodovia que será construída, que conectará Belmont a Las Vegas. Finalmente, o Arizona será reconhecido como lugar de inovação. 3.800 acres serão reservados para escritórios comerciais e varejos, 4.700 acres para escolas públicas, além de espaço para 80 mil casas. O objetivo é fazer grandes negócios aqui no nosso estado e promover a indústria da tecnologia. Bem, com exceção desses detalhes que foram exibidos na reportagem, é muito difícil conseguir informações adicionais. Os investidores não estão comentando sobre a construção. Não sabemos se a Microsoft abrirá um escritório ali. Esta foi Bianca Bono. Eles também estão planejando em Toronto fazer uma cidade Google. Diz o artigo, bem-vindo à vizinhança. Você leu os nossos termos de serviço? Então eles querem fazer uma cidade futurista lá, mas aparentemente haverá restrições para entrar na cidade. E essa cidade que vamos mostrar agora é realmente uma novidade. Trata-se de uma cidade com formato de linha. Muitos governos e empresas têm falado sobre construir cidades do futuro. Existe uma na Coreia do Sul, um grande projeto na cidade de Toronto, que aliás foi abandonado em maio do ano passado, e também em Singapura e Barcelona, todas repletas de sensores inteligentes. Em janeiro de 2021, a Arábia Saudita anunciou sua própria cidade futurista, chamada de A Linha. Esta cidade seria construída verticalmente e teria o formato linear. Apesar do projeto da cidade se estender por 170 quilômetros, ela não faria uso de carros, pois estaria conectada por um trem de alta velocidade, que poderia percorrer todo o percurso em apenas 20 minutos. E cada comunidade individual seria independente. Você poderia ir à escola, médico ou restaurante em apenas 5 minutos de caminhada. O governo diz que esta cidade seria 100% dependente de energia limpa e faria um largo uso de inteligência artificial para administrar os seus serviços. E tudo isso causaria o mínimo impacto no ambiente. Neste momento, o príncipe saudita Mohammed bin Salman apresentou grandes imagens para mostrar como será a cidade. Ela basicamente será um grande muro de vidro espelhado de 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura. Mais alto que o edifício do Empire State, a parte superior da cidade seria ventilada ao ar livre, o que é ideal para manter o bom clima na cidade. Ela comportará 9 milhões de pessoas.
É isso aí, 9 milhões de pessoas em uma cidade dessa, totalmente controlada por inteligência artificial. Seja lá qual for a visão para o futuro, dá para ver que ela será automatizada. De acordo com Henry Kissinger, o controle mais importante de ser controlado é a comida e energia. Quem controla comida e energia controla as pessoas, o que significa que você pode controlar continentes inteiros. Nós falaremos a respeito de controle econômico, este é um assunto por si só. Mas existe o desejo de monopolizar, de transformar a produção de alimentos. Muito bem, se voltarmos para 1976, o New York Times publicou um artigo cujo título dizia que eles estavam tentando limitar a propriedade de terra, a propriedade privada de terras. Não é um exagero. Diz aqui que a Conferência das Nações Unidas, por causa da natureza única da Terra e de seu papel crucial no assentamento humano, não pode ser encarado como um bem comum controlado por indivíduos e sujeitos a pressões e ineficiências do mercado. A propriedade privada de terra também é um instrumento para acumulação e concentração de riqueza, o que contribui para a injustiça social. Se for deixada sem controle, ela será um grande obstáculo para a implementação de esquemas de desenvolvimento. Bem, vamos ignorar o fato de que Bill Gates comprou toda aquela terra, não é mesmo? Nós voltaremos a nos aprofundar sobre esse assunto no futuro. Mas parece que um grupo seleto de pessoas pode comprar as terras, não é? Elas fazem parte da elite. Mas parece que isso aí foi redigido até mesmo pelo Robert Mugabe, o ditador do Zimbábue. Parece muito com as ideias dele. Diz aqui que a propriedade privada de terra, quando controlada por indivíduos, é um problema. Aliás, essa não foi a primeira vez que as Nações Unidas disse algo desse tipo. Ela diz que os direitos de propriedade são uma dinâmica complexa e uma relação que pode mudar entre dois ou mais partidos ao longo do tempo. Em outras palavras, esse negócio de você possuir uma terra no seu nome e ter o título dela é coisa do passado. O plano deles é simplesmente erodir a nossa ideia de propriedade. Isso se assemelha muito a outros regimes pelo mundo, como, por exemplo, o chinês. O governo chinês força os camponeses a moverem-se do campo para as megacidades. A China já está vivendo a tecnocracia lá. Comunismo não chega nem mesmo a ser mais o termo correto a ser utilizado para o regime de lá. E isso não acontece apenas lá. Há outros países que têm feito a mesma coisa, eles estão tentando tirar as pessoas do campo e de suas propriedades privadas para levá-las para a cidade. Na África do Sul, por exemplo, os fazendeiros estão passando por perseguição. Esse sistema odeia o autogoverno, a autossustentabilidade. É por isso que eles querem criar a escassez, para que então eles possam lhe oferecer a solução para ela. Mas, muito bem, o Instituto Rockefeller lançou uma publicação chamando pelo reinício da cadeia de abastecimento. Reinicie a mesa, diz o artigo. Chegou o momento de transformar o sistema alimentar americano. Veja, eles sempre falam de transformação. Muito bem, eu quero mostrar para vocês uma tabela que mostra como a pobreza extrema no mundo tem caído drasticamente na última geração. Veja só, trata-se de uma queda de 50% da extrema pobreza no mundo. Essa era uma notícia muito boa, mas a Covid a interrompeu com os seus lockdowns. O mundo estava fazendo um progresso tão grande com o antigo processo de desenvolvimento, os antigos modelos de crescimento global, aliás, os mesmos processos que eles querem substituir e transformar. Mas é claro que existem alguns problemas em nosso sistema atual de produção de alimento. Nós poderíamos falar bastante a respeito dessas questões também. Mas veja a maneira pela qual eles apresentam a questão aqui. Haverá um sistema de coleta de dados que agregará sinais de demanda. Em outras palavras, irão reformular o sistema alimentar. Eles vão acessar os dados, praticar a vigilância, que então alimenta o sistema, que pode ser reaplicado como controle. E o Bill Gates, fazendo parte deste movimento de recomeço alimentar, disse que precisamos reduzir a fome global. Se realmente queremos acabar com a fome extrema e pobreza no mundo, precisamos transformar a agricultura. Então, antes de reiniciar a mesa, você tem que virar a mesa. É necessário criar uma monopolização, uma escassez de comida, interromper o sistema atual. Um sistema que, aliás, como vimos agora há pouco, estava diminuindo a pobreza no mundo. E é claro que o Fórum Econômico Mundial possui esta mesma preocupação.
Eles apoiam a transformação de parcerias no sistema alimentar na direção de atingirmos aqueles 17 objetivos das Nações Unidas que nós mostramos, lá da Agenda 2030. Então veja só que time, o Bill Gates, os Rockefeller, os Rothschild, as Nações Unidas, todos juntos em prol desta agenda. Eles querem mudar o sistema atual alimentar, querem recomeçá-la. E a justificativa para isso, no caso do Bill Gates, é reduzir a fome mundial. E eu tenho certeza que é o que muitas pessoas também querem. Na verdade, esse movimento não tem nada de novo. Na verdade, já em 2010, o Fórum Econômico Mundial estava dizendo que tinha uma nova visão para a agricultura e um mapa para atingir esse objetivo. Aí, em 2021, as Nações Unidas entraram no barco e passaram a promover encontros de sistemas alimentares. Você percebe o quão importante isso é para eles? Eles precisam ter o controle da alimentação, da indústria alimentar. Precisamos agir e transformar a maneira pela qual o mundo produz alimento. Lembre-se, aqueles que decidirem ficar fora das megacidades deles serão autossustentáveis, o que para eles é uma grande preocupação. Nós já vimos isso. Muito bem, quando o país decide fazer parte disso, decide submeter-se às prescrições das Nações Unidas e do Fórum Econômico Mundial para atingir esse objetivo sustentável, por exemplo, o Sri Lanka. O Sri Lanka tornou-se um objeto de estudo. Eles decidiram seguir esse caminho da justiça social, da boa governança, de acordo com o ponto de vista globalista. Para você ter uma ideia, a pontuação do Sri Lanka era de 98 pontos em 100. Eles estavam seguindo toda a cartilha. Bem, aconteceu que em 2022, o Sri Lanka baniu os fertilizantes para adequar-se a essa mentalidade ambiental. E, de repente, 1/3 das terras do país não produziam mais. Não tinha fertilizante. E 90% do restante, que continuou produzindo, passaram por perdas de colheita. Então veja só o estrago que isso causou no sistema alimentar do país. O que aconteceu foi que os preços dos alimentos explodiu em 80% no Sri Lanka. Vamos assistir a uns clipes que falam a respeito. A mesma coisa aconteceu no Sri Lanka. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo de um professor da Colômbia pedindo que o país Gana transicionasse para uma agricultura de alta produtividade orgânica. O engraçado é que ele nunca plantou nada, mas ainda assim ele insistiu que o Sri Lanka mudasse a sua maneira de fazer agricultura. Em 2015, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo em seu site com o seguinte título: "É assim que vamos deixar o Sri Lanka rico até 2025. E o curioso é que hoje eles tiraram esse artigo do ar, você não encontra mais. Sabe no que isso resultou? Numa insurreição. Não um cara vestido com uma pele de urso, fazendo barulhos estranhos no meio de cogumelos, não. Uma verdadeira insurreição. Invadindo a sua casa quando você estava na piscina e te expulsando dela. E foi exatamente isso que o povo fez com os governantes de Sri Lanka. Em 2021, quando o presidente do Sri Lanka, obedecendo aos conselhos do Fórum Econômico Mundial, baniu o uso e importação de fertilizantes químicos. O pequeno problema é que todo fazendeiro do Sri Lanka utilizava esses fertilizantes nas suas plantações. E sem ter como plantar, o preço da comida no Sri Lanka explodiu. Por causa disso, milhões de singaleses vivem hoje na pobreza. E porque a economia colapsou, o Sri Lanka agora não pode comprar nem combustível. Por causa disso, eles têm que esperar dias para abastecer. Veja só. Um motorista de rickshaw já passou 2 noites no posto de gasolina tentando abastecer o seu automóvel. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas, já que as bombas de combustível estão secas. A cada posto de gasolina que eu tenho parado, me dizem que não tem mais combustível. Sem combustível, ele não tem emprego. Ele deixa o seu rickshaw ao cuidado de amigos e vai para casa, para sua família, onde a situação também não é fácil. Também tem faltado gás de cozinha por toda a ilha. Pilvans Vai Fátima tem cozinhado com um fogão de querosene por 3 meses. Me sobrou apenas esse pote de querosene aqui. Eu não acho que ele vai durar mais que essa noite. O resultado são milhões de singaleses sofrendo terrivelmente. O governo caiu. Agora, o povo de Sri Lanka não é branco.
Eles são o que o nosso Partido Democrata chama de pessoas de cor. E ainda assim, os americanos intelectuais que empurraram esse desastre no Sri Lanka, que são responsáveis por esse sofrimento, se eximiram de toda culpa. Ninguém está dizendo uma palavra sobre isso. Outra nação que foi aos noticiários em 2022 por causa de protestos e grandes tumultos por causa de produção de comida foi a Holanda. E, curiosamente, a Holanda, com todos os seus fazendeiros, era um país muito entusiasta da Agenda 2030 e da transformação do Fórum Econômico Mundial. Veja o que disse o primeiro-ministro deles. Eu também gostaria de destacar a iniciativa do Fórum Econômico Mundial com relação aos hubs de inovação alimentar. E eu tenho orgulho de anunciar que a Holanda sediará o Secretariado de Coordenação Global do Fórum Econômico Mundial para os hubs de inovação alimentar. Até mesmo a revista Time teve que admitir que essa transição climática está sendo bastante bagunçada devido aos protestos dos fazendeiros na Holanda. Veja só que bagunça está sendo essa transição climática. Além disso, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem abalado o abastecimento de alimentos no mundo inteiro, e isso está piorando ainda mais problemas que já estavam acontecendo por causa dessas medidas aí do Fórum Econômico Mundial, das agendas das Nações Unidas, da redução de fertilizantes, da redução de emissão do carbono. Mas a Holanda é o segundo maior exportador agro do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos. E os fazendeiros foram obrigados a cortar pela metade a sua produção de gado. Isso em 2019, antes dos problemas da Rússia começarem. Agora, veja só o que estava no site das Nações Unidas por anos. A fome tem um grande valor positivo para muitas pessoas. Na verdade, ela é fundamental para a economia do mundo, pois as pessoas famintas são as mais produtivas. Gente, isso é uma piada? Continuando. Para aqueles que dependem da disponibilidade de mão de obra barata, a fome é a base de sua riqueza. Ninguém trabalha mais duro do que uma pessoa com fome. Pessoas bem nutridas não gostam de trabalhar tanto assim. Gente, isso é quase inacreditável. Será que as Nações Unidas fizeram algum controle de dano depois de ter colocado esse artigo no ar? Ele explica muito bem o que está acontecendo. Mas essa história foi para o ar em 2008 e, segundo diz esse artigo, não foi visto por muitas pessoas, mas ainda assim foi bizarramente publicado no site das Nações Unidas. Foi somente depois que o artigo viralizou no Twitter que as Nações Unidas decidiu tirar o artigo do ar. Veja o que ela escreveu em resposta a isso. Esse artigo apareceu em uma crônica há 14 anos atrás, como uma sátira, e jamais deveria ter sido considerado literal. Você viu? Era uma sátira. Mas então o autor do artigo escreveu o seguinte: o nome dele é Kent, e ele é o atual editor da revista Nutrição Mundial. Bem, ele disse que não é uma sátira. O que ele realmente quis dizer é que a elite do mundo tem um motivo bem definido para não acabar com a fome no mundo. Se de repente todos fossem bem nutridos, não haveria mais mão de obra barata. Ninguém mais se submeteria a trabalhos difíceis e desagradáveis. Então, é isso daí. Eles dizem que querem acabar com a fome no mundo, mas ao mesmo tempo acabam com a agricultura para que o preço dos alimentos exploda, que por sua vez vai causar fome nas pessoas, pobreza. Então, o que realmente está acontecendo? As Nações Unidas chamam isso de a Estratégia da Biodiversidade para 2030. E adivinhe só qual governo estava muito entusiasmado para participar disso e implementar essa estratégia em seus fazendeiros. É isso mesmo, era a Holanda. E o Canadá, ao ver o que aconteceu lá na Holanda, adotou o mesmo caminho, mesmo depois de ver os protestos dos fazendeiros holandeses e singaleses. Esses jovens líderes globais estão focados em conquistar os seus objetivos. O primeiro-ministro Trudeau está à frente do plano do Fórum Econômico Mundial para reduzir o nitrogênio, mas até a NPR disse, alguns anos atrás, que esse plano é insanidade. Veja só o que disseram. Você pode obter sua energia de outras fontes além do carbono, mas é impossível conseguir comida sem o nitrogênio. Não dá para simplesmente acabar com os fertilizantes de nitrogênio. Os estudos mostram que faria muito pouca diferença se nós passássemos a utilizá-lo com cuidado.
Pois é, por isso que eu prefiro a ideia de fazer composto, de cuidar bem do solo. Você sabe, agricultura de pequena escala. Mas o que eles estão propondo é acabar da noite para o dia com esses fertilizantes em lugares como Sri Lanka, sendo que a economia inteira do país depende da agricultura. Isso é insanidade total. Mas eles estão dizendo que é um mal necessário. O Fórum Econômico Mundial continua defendendo a ideia. Até mesmo dentro desse contexto, veja só. O alimento é uma das maiores alavancas que podemos puxar para melhorar a saúde ambiental e social. Com os investimentos, inovação e colaboração corretos, a agricultura poderia tornar-se o primeiro setor do mundo a livrar-se do carbono. Pois é, então eles estão decididos a aplicar isso no mundo inteiro. E nós temos que nos perguntar por que esses países, mesmo sabendo disso, estão seguindo nessa direção. Porque o governo e entidades estão basicamente dizendo nós vamos acabar com a produção agrícola. Por exemplo, nos Estados Unidos, a administração Biden está pagando os fazendeiros para não produzirem comida. Isso é fome proposital. E as pessoas tentam explicar isso de várias maneiras, mas a questão é que a Bíblia nos diz que nos últimos dias haveria fomes. Pestilências, doenças, tudo isso haveria nos últimos dias. E não é à toa que estão criando agentes de guerra biológica dentro dos laboratórios hoje. Então não é de se espantar que estejam projetando fomes propositais também. E não dá para negar isso, porque eles estão avançando com esse plano mesmo vendo os resultados dele. Mas aí fica a pergunta, por que essa fome proposital? Por que essa agenda da pestilência? Bem, é porque o diabo está por trás disso. Sem mencionar as guerras e rumores de guerras. Mas vamos continuar. Na Holanda, Polônia e Itália, eles disseram o seguinte: nós não somos escravos, disseram os fazendeiros destes lugares. Eles estão se reunindo em protestos contra esses governos verdes, que querem reduzir o nitrogênio. Crise alimentar global deve ser resolvida junto com a crise climática. Então perceba como o Fórum Econômico Mundial trabalha dos dois lados. Eles vivem dizendo que temos uma crise alimentar, e, ao mesmo tempo, eles pressionam com a questão da crise climática para prejudicar a produção de alimentos. Então, não tem jeito. Você não vai reduzir a pobreza e a fome se, ao mesmo tempo, você tenta reduzir o carbono e do óxido nitroso. Agora, veja só, tem algumas coisas novas aí. Nos Estados Unidos, tem empresas de fertilizantes que estavam reclamando que as linhas de trem haviam parado. Elas haviam sido proibidas de transportar fertilizantes. A empresa de fertilizantes disse: a hora em que a União Pacífica parou todos os carregamentos de fertilizantes justo na primavera, realmente não poderia ser pior para os fazendeiros. Tommy Will, presidente e chefe executivo da CF Industry, disse o seguinte: não apenas os fertilizantes atrasarão com essas restrições, mas os fertilizantes adicionais para terminar a primavera não conseguirão chegar nos fazendeiros. Portanto, ao colocar essa restrição arbitrária em apenas alguns carregadores, a União Pacífica está colocando em perigo as colheitas dos fazendeiros e aumentando o custo do alimento para os consumidores. Então, na primavera de 2022 nos Estados Unidos, tinha fertilizante, mas não foi permitido que ele fosse entregue, e os fazendeiros não sabiam por quê. Eles estavam em pânico, pedindo uma explicação. Quando gravamos isso aqui, do lado de fora de nosso estúdio, começou uma tempestade. Eu não sei se nosso microfone acabou pegando, mas que apropriado! Como encaixou bem o simbolismo das tempestades do mundo e estão sobre nós. As fomes dos últimos dias estão adiante. Agora faz um pouco mais de sentido porque o Klaus Schwab disse que eles sabem que as cadeias de abastecimento de alimento e energia serão interrompidas. Se é intencional ou não, tanto faz. O que importa é o resultado final, que será catastrófico. Vamos ouvir o Klaus Schwab. Estamos no meio de uma crise de transformação. O mundo será muito diferente quando sair desta crise. Portanto, nós temos dois objetivos. O primeiro é ajudar o mundo a controlar essa crise. E o segundo é moldar o mundo pós-crise. A história chegou no ponto de inflexão. Nós ainda não sabemos a total extensão das mudanças sistêmicas e estruturais que irão acontecer. No entanto, sabemos que os sistemas de energia global, os sistemas de alimentação, as redes de abastecimento serão grandemente afetadas. Nós sabemos agora que a próxima crise já está nos aguardando. É apenas uma questão de tempo.
Essas elites globais têm uma impressionante habilidade de prever o que vai acontecer. E eles estão dizendo que tem uma crise chegando e que essa crise vai transformar todas as coisas. O que não foi dito ali, mas muitos entenderam, é que nos dias de hoje, essas coisas são orquestradas desde o início, desde os lockdowns, todas essas políticas restritivas, o corte das cadeias de abastecimento, de energia. Eu gostaria de ler esse artigo para vocês. Veja só. Segundo os especialistas, os pequenos e independentes fazendeiros estão correndo risco. O desastre no Sri Lanka é uma amostra do que acontecerá aos Estados Unidos e à Europa se os responsáveis pelas políticas continuarem a seguir a agenda de sustentabilidade das Nações Unidas. Apesar do secretário-geral das Nações Unidas continuar falando em ajudar os produtores de pequena escala, Burnett diz que os ranchos e fazendas independentes estão na mira das Nações Unidas, com o objetivo de consolidar o controle sobre a cadeia de abastecimento alimentar. Os legisladores estão no bolso das grandes corporações, incluindo Conagra, BlackRock, State Street, Vanguard e outras. Eles pretendem eliminar do negócio esses pequenos competidores muito em breve. Fink, que atua no poderoso Conselho de Relações Estrangeiras e trabalha intimamente com a WEF, é um arquiteto-chave para impor os ditames sociais e ambientais nas empresas americanas. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, não se pode ter um grande recomeço se você não recomeçar a cadeia de abastecimento de alimentos, porque a comida é necessária para todos, disse ele. Stalin sabia disso quando disse: quem controla a comida controla as pessoas, e é o mesmo com a energia. Conforme os preços aumentam e os fazendeiros entram em falência, as grandes empresas, unidas com os governos e organizações internacionais, vão pegar o que sobrar deles. Enquanto isso, conforme visto no Sri Lanka, pessoas famintas e oprimidas irão provavelmente reagir. Além das Nações Unidas e do Fórum Econômico Mundial, grandes corporações como a Vanguard e a BlackRock estão trabalhando para dominar e controlar o abastecimento de alimentos, disse ele. Estas duas firmas de investimento já são as maiores acionistas das empresas que dominam a indústria global de bebida e comida. Se tomarem conta da agricultura também, eles controlarão tudo. O objetivo é ter o controle absoluto da produção de alimentos, disse ele, acrescentando que eles procuram possuir todas as sementes e até mesmo cultivar carne sintética em fábricas que já estão sendo financiadas por Bill Gates e outros milionários. Pois é, meus amigos, para variar, temos aí o Bill Gates. E por falar em Bill Gates, o Fórum Econômico Mundial chama essas instituições bilionárias como a Vanguard, a BlackRock e a instituição Gates de principais atores. Então estes são os grandes jogadores. E você sabia quem é o maior proprietário de terra dos Estados Unidos? O número 1 é a Fundação Gates. Em segundo lugar ficou a família Offutt, que possui 190 mil acres de terra. Mas não é bem assim. Olhe por outro ângulo. Se você considerar todas as empresas chinesas atreladas ao Partido Comunista que estão comprando terra americana, a China é o verdadeiro segundo lugar em propriedades de terra americana. Então, em primeiro lugar, temos a Fundação Gates e, em segundo lugar, empresas atreladas ao Partido Comunista. O artigo diz: como a China está abocanhando terra de cultivo nos Estados Unidos, empresas atreladas ao regime comunista possuem 192 mil acres de terra cultivável pelos Estados Unidos, que valem cerca de 1,9 bilhões de dólares, e compraram 300 acres no Norte Dakota a 20 minutos de uma base militar. Muito bem. Quando se tem uma crise, há uma frase utilizada que meio que celebra a crise, ou aqueles que a orquestram. Você já ouviu essa frase antes? Ela diz: nunca desperdice uma boa crise. É isso que eles fazem quando eles implementam leis restritivas à posse de armas e outro tipo de políticas como essa. Nós nunca deveríamos desperdiçar uma boa crise. E, de novo, A falta de fertilizante é real agora, porque a Rússia é uma grande exportadora de fertilizante. E ainda que os fertilizantes não estejam sendo sancionados, a Rússia está exportando menos. Então, estamos trabalhando com outros países com soluções naturais como composto, adubo, mas, de qualquer maneira, isso vai para o bem dos fazendeiros. Então, nunca desperdice uma boa crise. não me entenda mal, eu sou um grande fã de compostagem, assim como outros métodos orgânicos. Isso é realmente muito bom e melhora a qualidade e nutriente dos alimentos. Mas, ao mesmo tempo, você não pode simplesmente, de repente, banir o nitrogênio, senão você quebra a agricultura. Mas, como temos uma crise aí, é bom não desperdiçá-la, não é?
É interessante que essa crise chegou bem na hora que eles estão tentando implementar essa transição. Você ouviu eles dizerem que querem fazer a transição? Os fazendeiros vão ter que fazer essa transição, dizem eles. E prepare-se, pois eles vão dizer a mesma coisa sobre a energia. E como você pode ver, isso está causando protestos, movimentos na Europa. O governo do Sri Lanka acabou caindo por causa disso. E podemos dizer que tudo isso é proposital, com o propósito de implementar um feudalismo high-tech, um retorno ao sistema econômico da Idade Média, no qual as pessoas têm um dono e essas pessoas trabalham nessa propriedade para os donos. Lembre-se, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Não vai ter privacidade, mas vai ser feliz. Eles querem rebaixar as pessoas nesse estado de privação para que elas clamem por um salário mínimo universal. Nós vamos falar disso no futuro. Mas você ouviu falar das megacidades? De Planejópolis? A respeito dessas cidades futuristas? No próximo episódio, nós falaremos a respeito dessa estratégia do caos. Mas você pode ver como isso está agitando as pessoas. As está privando de comida, de energia, e você tem ouvido falar como esse inverno vai ser muito frio. Então a gente vê tanta coisa acontecendo, e nós vamos falar nessa sessão que eu mencionei. Mas a questão é que nós estamos vendo não apenas as fomes e mais mortes, mas o mundo vai ficar muito perigoso, porque eles estão pressionando os pontos de pressão. Isso não pode ser por acidente. O diabo está por trás de tudo isso. Ele quer trazer a morte, a discórdia, fome, terremotos, guerras e rumores de guerras. Essa é a agenda dele para desestabilizar a sociedade, para que ele possa trazer então uma nova ordem mundial. Mas não se preocupe, eles vão te manter seguro, é o que eles querem que você acredite. Mas, por ora, esse contrato social está sendo quebrado, de forma que a elite está sendo vista pelo povo como inimigos, ao invés de companheiros. Nós devemos realmente orar por essas pessoas, por cada ser humano. Precisamos orar pedindo por paz para que esses tumultos sociais não explodam, como tem o potencial para fazer. Devemos orar pelo Espírito de Cristo, para que os anjos continuem segurando os ventos enquanto levamos o Evangelho adiante. Essa é a nossa oportunidade. Os meses e anos a seguir serão realmente cruciais e também serão rápidos. Eu não sou um profeta, mas qualquer um pode chegar a essa conclusão analisando os eventos que estão acontecendo. O que todos parecem sentir que vai acontecer é que os próximos anos serão muito difíceis. Será uma verdadeira bagunça. Nós falaremos mais uma vez sobre a Covid, o que aconteceu em 2020, 2021, especialmente 2022. E veja, eu não estou querendo parecer pessimista aqui, mas é realmente importante falarmos sobre a vida no campo, pois queremos que as pessoas estejam preparadas para os últimos dias. Elas precisam saber que os sinais dos últimos tempos estão aí. Mas enfim, falaremos sobre isso no futuro episódio. Falaremos sobre eleições arranjadas, todo tipo de coisa, mas por hora, eles sabem que haverá uma falta de alimento. Eles têm dito isso desde 2022. Em relação à falta de alimentos, sim, nós conversamos a respeito disso. E, de fato, é algo que vai acontecer. O preço dessas sanções não recairá somente sobre a Rússia, mas terá um terrível preço sobre todos os países, inclusive os países europeus. E porque tanto a Rússia como a Ucrânia têm sido o cesto de pão da Europa, em termos de trigo, eu acredito que todos saibam disso, mas nós tivemos uma longa discussão no G7 com os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um produtor significativo, é o terceiro maior produtor de trigo do mundo, junto com o Canadá, que também é um grande produtor. Então nós conversamos sobre como poderíamos aumentar e disseminar mais rapidamente a fome de alimentos no mundo. E, além disso, nós conversamos sobre exortar todos os países europeus e todos os outros a acabar com as restrições de comércio, a acabar com as limitações de se enviar comida para fora. Nós estamos vendo esse processo com os nossos amigos europeus, no sentido de o que podemos fazer para aliviar as preocupações a respeito da falta de alimento. É provável que houve um ato falho quando ele disse que queria disseminar a fome pelo mundo. Ele provavelmente queria dizer disseminar comida, não é? Apesar de que a agenda, como já vimos, é aumentar a falta de alimentos. Todos sabem que os Estados Unidos está passando por uma grave falta de comida de bebê. Mas veja só como estão as prateleiras logo depois da fronteira, lá no México. Estão cheias.
Já o site worldgrain.com lançou um artigo sobre Sarah Menker. Ela é executiva-chefe da inteligência de cultivo e ela tem bastante coisa a dizer. Ela lidera uma agência que organiza e analisa a alimentação global e coleta dados de agricultura pelo globo. Ela disse o seguinte: nós temos agora os menores níveis de grãos que o mundo já viu. Isso está acontecendo justo agora que temos essa limitação de fertilizantes. Além disso, temos uma seca extrema ocorrendo nos países produtores de trigo ao redor do mundo. Eu digo para vocês, meus amigos, isso é sinal dos tempos. Você nunca imaginou o presidente americano dizendo que sim, haverá fome? Estamos em tempos proféticos bíblicos. A fome mencionada pela Bíblia está chegando. Ela também disse que a crise sobre a segurança alimentar no mundo durará no mínimo de 3 a 5 anos. O acesso a fertilizantes está grandemente restrito e as secas ao redor do mundo têm sido as mais intensas em 20 anos. Também há preocupações com outros tipos de grãos e as estimativas do governo não estão batendo. Eu estou dividindo isso com vocês porque é importante que todos saibam que mesmo que a guerra acabasse amanhã, o nosso problema com segurança alimentar não ia acabar tão cedo. Então, é isso aí. Temos aqui mais um clipe falando a respeito da falta de alimentos. Vamos falar agora sobre uma das histórias mais importantes aqui nos Estados Unidos. Estamos falando de produção doméstica de alimentos. A nossa soberania alimentar. Tem uma crise ocorrendo ao redor do mundo que está batendo as portas aqui nos Estados Unidos. Vejamos o que está ocorrendo pelo mundo. Foram queimados 18 toneladas de alimentos que serviriam para alimentar pessoas perto do deserto de Maricopa. Os bombeiros estão lutando para apagar um incêndio em uma usina de processamento de batatas. A Taylor Farm, uma grande empresa do setor agro, parece que 90% do edifício foi totalmente queimado. A polícia diz que um avião Cessna caiu ao lado de uma usina de processamento de grãos. Um grande incêndio na usina de processamento de batatas em Belfast causará grandes efeitos em toda a indústria de agricultura do Maine. A polícia diz que o piloto do avião morreu após cair com seu avião numa usina de processamento de batatas. Há um enorme incêndio ocorrendo em uma usina de fertilizantes na Carolina do Norte. Um incêndio nessa fábrica de fertilizantes já dura 24 horas. O preço dos alimentos já está caro, mas os especialistas dizem que ficará ainda pior com a guerra na Ucrânia. Isso porque as sanções estão impedindo as exportações dos fertilizantes da Rússia. Os maiores exportadores desses nutrientes são a Rússia, a China e o Canadá. Este componente é do Canadá, mas a falta de caminhões de entrega causado pelo mandato da vacina aumentou o preço em mais de 40%. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela e a Bielorrússia interromperam a sua exportação de fertilizantes. Agora ele e outros fazendeiros ao redor do país estão pagando 200% a mais do que o último ano. O trigo está elevando o preço de todas as coisas. A Rússia e a Ucrânia produzem cerca de 1/3 do trigo do mundo, o que está prejudicando o abastecimento em todo o planeta, causando aumento dos preços dos produtos e do pão. Está havendo falta do produto. Uma empresa alimentícia está fazendo recall de 54 toneladas de carne por medo de contaminação do E. coli. O preço dos ovos está explodindo e, infelizmente, a coisa vai piorar. Infelizmente, está havendo um surto de gripe aviária neste momento. Mais de 23 milhões de aves foram mortas para impedir a propagação da gripe aviária. Essa é uma das colagens de notícia mais perturbadoras que eu já vi. Tem algo muito estranho acontecendo em todas essas histórias ao mesmo tempo. Sim, é verdade. E tem muita coisa que nós não mostramos na reportagem. Mas vamos nos ater ao que foi exibido. Mas, se fosse em qualquer outro período da história dos Estados Unidos, não seria um grande problema. Nós nos recuperaríamos com certa facilidade. Mas dessa vez é diferente. E por quê? Por causa da guerra na Ucrânia. O Banco Mundial nos alerta de uma catástrofe humanitária por causa da crise alimentar. Antes, a gente estava pensando, se essa guerra se prolongar muito, aí a gente vai começar a ter problemas. Bem, os problemas começaram a aparecer. Veja, por exemplo, o Índice das Nações Unidas de Preço de Alimentos. Eles têm um índice de preço de alimentos chamado FAO. E, segundo ele, o preço dos alimentos bateu um recorde em março. Vamos dar uma olhada em uma tabela que eles apresentam. Veja só. Basicamente, temos 4 linhas nesse gráfico.
Se você olhar lá no fundo, a linha azul, vemos que está tudo bem. Nós podemos ver que o preço esteve mais ou menos estável ao longo do ano de 2019. Então, não havia grandes problemas. Mas aí nós vemos o ano de 2020. Ele ainda estava mais ou menos igual a 2019, mas depois que a pandemia interrompeu a cadeia de abastecimento em 2021, BUM! Você vê os preços explodindo. Veja só o ano de 2022. Vamos ver o que as Nações Unidas tem a dizer sobre isso. O índice deles bateu uma média de 159,3 pontos em março de 2022, depois 17,9 pontos desde fevereiro, fazendo assim um grande salto para o nível mais alto desde que o índice foi implementado em 1990. Esse preço reflete a alta de preço dos óleos vegetais, cereais, subíndices de carne, enquanto o açúcar e produtos lácteos também aumentaram significativamente. Portanto, são esses os fatores que estão desenhando o cenário atual. Esse é o pano de fundo, se você quiser chamar assim. Agora, veja esse artigo. Tem havido muita conversa a respeito dessas explosões em usinas de processamento de alimento, e esse é um dos melhores artigos que eu vi a respeito desse assunto. Ele lista cada um deles, onde eram, o que aconteceu, e o que nós concluímos é que a coisa não faz muito sentido. Parece que eles estão mirando nas usinas de alimento, e esse é o único fator em comum aqui. Isso está acontecendo em Oregon, na Califórnia, Maine, 21 usinas diferentes, olha isso daí. E perceba uma coisa, veja como é disperso no país. Não é localizado. E eu acho estranho como que os noticiários não estão reportando isso daí, porque o FBI não está investigando. Isso daí é um ataque em potencial às nossas usinas de alimento por todos os Estados Unidos. E parece que ninguém se importa. Pois é, são 21 usinas e as agências locais até que cobriram o evento. Mas no dia seguinte, ninguém lembrava mais, ninguém falava mais nada. Mas se a gente começar a ligar os pontos de tudo isso, uma coisa que me chamou a atenção ao olhar para isso daí foram 2 incidentes causados por aviões privados, que caíram bem em cima dessas usinas, matando os operadores delas. E isso é algo que nunca aconteceu antes. Usinas de processamento de alimentos explodindo do nada, incêndios estranhos. Pois é, especialmente porque essas usinas ficam no meio dos campos, no meio do nada. É estranho que o avião tenha, parece que, mirado justamente nessas usinas. É estranho que o avião tenha caído justamente num prédio, em um lugar que basicamente não tem nada, porque ele não pousou no campo, mas não, ele foi direto na usina. É muito estranho. Pois é, eu acho que é um ótimo ponto para começar a investigação. Olhar pelas coincidências, não é? E esses incêndios estranhos têm acontecido em vários tipos de usinas de processamento. Desde carne, a batata, tomate, até mesmo de produtores independentes de comida orgânica. E essas usinas são queimadas até o fim, não sobra nada delas. E é muito caro e difícil reconstruir esses lugares. Não são todos os produtores que têm condição disso. Eu ainda tenho outro vídeo que eu não mostrei para vocês. É que esses clipes aí saíram em primeiro lugar. Mas tem um outro que diz que houve mais 12 incêndios muito estranhos. Um total de 26 incêndios inexplicáveis só em 2022. Será coincidência? Será que alguma coisa estava mirando nessas usinas de processamento de alimento? O que está acontecendo? Usinas de processamento de alimento estão sendo queimadas em todo o país. Isso não é normal. Algumas são até mesmo atingidas por aviões. O que está acontecendo? Mas o que isso deixa bem claro é a vulnerabilidade de nossa cadeia de alimentos, seja por qualquer razão, até mesmo queda de aviões. Mas veja só isso, momentos antes de entrarmos no ar essa noite, uma outra usina de processamento de alimentos foi atingida por um avião. Essas são imagens do local. É a segunda vez em uma semana que isso acontece. Em 14 de abril, um avião caiu na usina de processamento de Idaho. O que está acontecendo aqui? Isso é muito estranho. Usinas de todo o país estão pegando fogo. Apenas alguns dias atrás, o quartel-general da Azur foi atingido por um incêndio muito estranho. Isso aconteceu também em uma usina de processamento de batatas no Texas. Outra usina explodiu em Oregon, hospitalizando vários trabalhadores. Os bombeiros de Oregon estão lutando contra um grande incêndio numa usina de processamento de batatas.
a nossa emissora sobrevoou o local, que fica próximo à rodovia 27 de Hermiston. Fomos informados de que o incêndio foi causado por uma explosão numa caldeira. 2 pessoas foram levadas para o hospital. É claro que acidentes industriais acontecem. Mas isso é um monte de acidentes industriais, especialmente em usinas de alimento. E na mesma semana que o presidente alertou sobre falta de comida. O que está acontecendo aqui, Jason? Ajude-nos a colocar as coisas em perspectiva, por favor. É muito bom vê-lo. É muito bom vê-lo também. É claro que quando alguma coisa acontece frequentemente, mas não causa grande dano ou perda pessoal, você simplesmente ignora aquilo. Você julga como se fosse um acidente. Mas quando se tem dezenas de usinas de processamento de alimento destruídas em apenas algumas poucas semanas, e justamente num período em que o abastecimento de alimentos está numa crise, é realmente muito estranho. Algumas pessoas estão se perguntando o que está acontecendo. Alguns estão dizendo que até mesmo intencional para interromper o abastecimento. Jason, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu só quero deixar claro para que as pessoas compreendam. Então você está confirmando que esses acidentes ocorreram em dezenas de usinas? Exatamente, é isso mesmo. E são usinas muito significativas. Por exemplo, a da Taylor's Farms, na Califórnia, foi completamente destruída semana passada. 2 grandes usinas de batata também foram destruídas em Maine e em Washington. E curioso é que isso aconteceu bem no momento em que estamos tendo uma falta de batatas. Mas não estamos falando aqui apenas de vegetais. Também houve um incêndio muito estranho que destruiu uma fábrica da Nestlé em Arkansas. E isso está impactando negativamente marcas de alimentos congelados. O que significa que você fica sem opção, porque a de plantas foi destruída e a de comida congelada também. E esta usina que você mencionou é a única que eles operam na costa oeste. Então, há uma grande preocupação para saber qual será o impacto disso no abastecimento de alimentos. E a hora que isso está acontecendo é muito estranha. A polícia está dizendo que esses incêndios são por conta de mau funcionamento do equipamento. Eles estão negando que seja intencional. Mas, de qualquer maneira, é claro que isso vai ter um grande impacto em nossa alimentação. Sim, apenas 1 hora atrás, um avião caiu em uma usina dessas. Eu peço perdão. O ônus está sobre aqueles que acham que isso é uma teoria da conspiração. Mas qual é a razão para tudo isso? Ninguém sabe. Jason, eu realmente agradeço a sua participação aqui. E você pode acrescentar nessa estranheza toda os eventos climáticos, a restrição aos fertilizantes, aos meios de transporte de alimento, aos eventos geopolíticos que estão acontecendo bem agora, que estão reduzindo a produção de alimentos. Temos lá aquela guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. E, além disso, você tem políticas para reduzir ou eliminar o nitrogênio, os fertilizantes à base de nitrogênio. Temos o corte do gado na metade lá na Holanda. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito estranho, muito estranho. Mas a questão de não poder comprar ou vender se relaciona à profecia bíblica de Apocalipse 13, que diz que a compra e a venda será proibida, será restrita. E eu digo que a maneira mais efetiva de controlar a compra e a venda das pessoas é quando elas estiverem famintas. Nessa situação, elas vão abrir mão de sua liberdade para que a elite possa tomar conta delas. Isso tem implicações proféticas de subserviência e dependência dentro do contexto de privação intencional. Você poderia chamar isso de uma espécie de cerco satânico. Aqueles no Ocidente que ouviram falar que deveriam ser autossustentáveis, independentes, ter estoque de alimento, isso é normal, isso é razoável, é uma coisa normal do ser humano. E as pessoas têm feito isso por milhares de anos. Estocar a comida para o inverno, fazer sementes para o próximo ano. É assim que os seres humanos têm vivido dentro de um cenário normal. Mas, a partir do século XXI, tudo mudou. Você vai no mercado comprar as coisas, você não sabe mais plantar. Você espera serviços e conveniências de todos os tipos. A ideia de ir para o campo plantar a sua própria comida é estranha. As pessoas chamam isso de fanatismo, mas não é falta de fé, é apenas prudência. A Bíblia diz que na casa do sábio há estoque de alimento e óleo. Então, quando fazemos essas coisas com a força e a graça de Deus, tendo fé nele,
Nós podemos pôr a mão no solo e no arado para que o fruto de nosso trabalho, pelo poder milagroso de Deus, nos sustente. E isso não é autodependência. Não, nós estamos na mão de Deus. Ele é o braço poderoso, soberano e justo. Nós somos apenas pó. Ainda assim, nós temos um papel a desempenhar. Temos que exercitar a vontade e render a nossa vontade àquilo que Ele nos pediu para fazer. Quando nos tornamos tão dependentes assim de outros seres humanos, colocando a nossa confiança em príncipes, então esse cerco contra a humanidade, onde as necessidades básicas serão retiradas, eles em breve controlarão todos nós. É por isso que é importante termos a independência no campo, termos disciplina, autocontrole. Nós lemos isso no livro Orientação para a Criança, e eu amo essas frases. Autocontrole, autossubsistência. E Deus nos deu essas mensagens por uma razão. Não é apenas por aspectos práticos, eles são importantes, mas é porque precisamos de liberdade, paz e prosperidade num tempo em que o mundo está desmoronando. Mas o mais importante de tudo é a razão espiritual. Enquanto nós pregamos a vida no campo, o mundo está pregando o canibalismo. É isso mesmo, não estou inventando essa história. Veja só, New York Times, canibalismo. O canibalismo tem horário e lugar. Em alguns livros recentes, filmes e seriados sugerem que a hora é agora. Você tem estômago para isso? Sério mesmo, canibalismo? Eles estão brincando? E a hora é agora? Ashley Lyle, uma escritora para séries Yellow Jackets, mostra cenas gráficas de canibalismo. Eu com certeza não vou assistir. Mas ela sugere que, por causa da pandemia global e os tumultos políticos, mudança climática e tiroteios, pode estar alimentando o desejo por histórias de canibalismo hoje. Eu acho que o impensável tornou-se pensável, e o canibalismo certamente entra na categoria do impensável. É isso aí, gente. Segundo ela, o canibalismo está sendo considerado pelas pessoas. Todo mundo gosta de histórias de zumbi, de canibalismo, de sangue. Nós nos entretemos com esse tipo de coisa hoje. Você comeria carne humana cultivada em laboratório? É o que eles perguntam. E eles continuam. Esse homem, todo mundo precisa orar por ele. Ele é o Richard Dawkins. Ele pergunta se a carne cultivada em laboratório vai finalmente acabar com o tabu do canibalismo. Segundo esse artigo diz, nós podemos cultivar carne humana em laboratório e comer. Em um tweet de 3 de março, o biólogo porta-voz do evolucionismo pôs um link de um artigo sobre a possível comercialização de carne cultivada em laboratório até o fim de 2018. Dawkins estava babando, mas não era por causa da comida. Eu tenho esperado por esse momento, disse ele. E se pudéssemos cultivar em laboratório a carne humana, será que superaríamos esse tabu do canibalismo? A carne cultivada em laboratório, continua ele, seria um interessante caso de teste, porque faria um contraponto à moralidade e ao nojo que as pessoas têm a essa ideia. Tem muitos acadêmicos por aí dizendo, bem, talvez as pessoas finalmente coloquem de lado a sua moralidade e percebam que não é tão nojento assim. Essa carne humana cultivada em laboratório seria ética, porque, afinal de contas, ninguém estaria sofrendo e nem sendo morto por causa dessa carne. Ainda assim, os seres humanos poderiam retrair-se à ideia de comer uma carne dessa. E aí, o que você acha? Vamos continuar a leitura. Sheffer, um professor no Centro pela Ética Biomédica da Universidade Nacional de Singapura, disse que o consumo de carne humana sintética será extremamente raro. Mas a questão que eu quero salientar é que, segundo ele, vai acontecer. Vai acontecer. Eles estão planejando. Cientistas sugerem comermos carne humana para combater a mudança climática. Interessante. E nós vamos falar mais a respeito dessas coisas em um próximo episódio. Vamos ler o artigo. O argumento de Sutherland a favor do canibalismo humano foi o destaque durante uma conversa no painel intitulado Você pode imaginar-se comendo carne humana? Tabus conservadores contra o canibalismo, disse ele, podem mudar se as pessoas simplesmente provarem carne humana. Alguns dos pontos tocados nesse seminário discutiram se os seres humanos eram muito egoístas para viverem de maneira sustentável e se o canibalismo é a solução para a sustentabilidade alimentar do futuro. Eu acredito que você esteja achando essa história estranha, mas não terminou ainda. Veja só. Carne de celebridade. Você pode comer um salame feito de tecidos de uma celebridade? Cultivados em laboratório, é claro.
Outro artigo: por que alguns animais viram canibais? Estudo encontra boas razões para você comer seus companheiros e algumas ruins também. Um canibal descreve como foi a primeira carne humana que ele comeu. Sim, isso está no noticiário. Animais famintos sucumbem ao canibalismo, prova o estudo. Canibalismo, o último tabu, é surpreendentemente comum. Vivemos num mundo em que sapo come sapo, aranha come aranha, e sim, humanos comem humanos. Vocês estão percebendo como eles querem deixar isso normal? Eu não esperava estar apresentando isso para vocês aqui. Afinal, o tema é fome, energia e feudalismo. Mas isso aí faz parte da cadeia alimentar, então deve fazer parte do plano dos globalistas. Até a Wikipedia diz que isso é normal. Veja só, o canibalismo é uma interação ecológica comum no reino animal. E o canibalismo é bem documentado até mesmo na história recente. E o interessante é que eles citam até mesmo os benefícios do canibalismo. Em ambientes onde há pouca disponibilidade de alimento, indivíduos podem receber uma nutrição e energia extra se eles se valerem de indivíduos conspecíficos como fonte adicional de energia. Isso aumentaria a chance de sobrevivência do canibal e lhe daria uma vantagem evolutiva em ambientes onde a comida é escassa. Nossa, que grande benefício, não é? Você tem uma nutrição extra se você comer outro ser humano. Essa aqui é uma publicação da TMZ. As trends depois do New York Times perguntam: por que o canibalismo está tão na moda neste momento? E é interessante que, neste ano, houve um filme sobre pessoas comendo pessoas. Em 2022 foi lançado o Soylent Green, que fala sobre um futuro distópico. Interessante, não? Bem, o grande recomeço está a pleno vapor, mas esse artigo é um pouco mais acadêmico. Esta é a transformação distópica da indústria alimentar. Em breve você vai ver as pessoas comendo insetos. Nós precisamos ler grandes porções desse artigo para entender o contexto desse negócio de comer proteína de inseto. O artigo diz: o Fórum Econômico Mundial expressou seu comprometimento em ajudar a definir a agenda da indústria agro e está pedindo por uma transição para novas alternativas que ajudem a alimentar uma população em crescimento, como a Impossible Foods, a Just e a Beyond Meat. Todas essas fabricantes de produtos baseados em plantas que procuram imitar o perfil sensorial da carne. Ele também está promovendo a maior utilização da cultura da carne produzida em laboratórios. Mais precisamente, o Fórum Econômico Mundial visa o uso de biotecnologias para produzir tecidos a partir de cultura de células para serem aplicados em produtos finais, como a carne, ou uso de células e micro-organismos como fábrica para produzir gorduras e proteínas, que resultem em um produto de alimento, como ovos e leite. Ou seja, meus amigos, comida de contrafação. Encaixa muito bem na era de engano que vivemos. Produto de comida, não comida de verdade. São ovos e leites feitos em laboratório, utilizando uma técnica que permite aos cientistas hackear o genoma, fazendo incisões precisas e inserindo características desejadas nas plantas. O Fórum Econômico Mundial também está promovendo insetos comestíveis, como abelhas, besouros, formigas, gafanhotos, minhocas, cupins, como uma fonte alternativa de alimento, que consumiria menos recursos do que o gado tradicional e emitiria menos gases nocivos do que uma fazenda de animais convencional. Veja, eles já têm adotado esse discurso há um bom tempo, mas agora que temos essa crise, é o melhor momento para fazer a transição. Em 2018, o Fórum Econômico Mundial disse que, do ponto de vista dos fazendeiros, criar insetos é muito diferente do que criar ovelhas, porcos ou gado, uma vez que eles não terão mais que lidar com lama, esterco e sujeira. Além disso, o consumo de insetos pode equilibrar a mudança climática, ao ajudar a reduzir a emissão de carbono. Veja como eles sempre mencionam isso. A fim de encorajar as pessoas a aceitarem insetos em suas dietas diárias, o Fórum Econômico Mundial tem promovido os seus benefícios nutricionais. Por exemplo, eles dizem que comer gafanhotos provê quase tanta proteína, mais cálcio e ferro e menos gordura do que a quantidade equivalente de carne. Eu aposto que eles te convenceram, hein? Mas espera um pouco, as plantas também não provêm tudo isso sem a necessidade de comer insetos e também sem todos os malefícios de consumir carne? Sabe, quando Deus criou Adão e Eva, ele os circundou de plantas. Além disso, o Fórum Econômico Mundial salienta que insetos como o Tenebrio molitor
por causa de sua grande quantidade de proteína, é um ingrediente bastante digerível que pode ser utilizado na nutrição de idosos. Os defensores de insetos comestíveis também alegam que colocar baratas em frutas e vegetais dá a estas um ótimo gosto, enquanto que as moscas de padaria, que são tão ricas em ácido graxo quanto alguns óleos de peixe, pode substituir a salsicha de sangue. De qualquer maneira, essas coisas você não deveria comer de jeito nenhum. Salsichas de sangue, salame, bife, etc. Mas é uma estranha contrafação para a tradicional dieta ocidental, não é? É muito estranha. Parece a dieta do Frankenstein, eu não sei. Você acha mesmo que foi isso que Deus criou para a gente comer? Só o tempo vai mostrar o que vai acontecer a essas pessoas se começarem a consumir essas coisas. Quais serão as consequências na saúde delas? Mas o resultado nunca é bom quando fugimos da dieta original de Deus. Vamos ler mais um parágrafo do artigo. Portanto, eles estão chamando para um esforço público-privado e engajamento intergovernamental na próxima década para desenvolver e possuir uma narrativa global na transição de proteína, assim como para superar as críticas barreiras culturais e emocionais que podem se colocar no caminho de uma transformação holística. Bem, para eles conseguirem convencer as pessoas a comer insetos, eles vão precisar de muita propaganda, não é? É isso que o artigo está dizendo. Mas, veja, isso não está no futuro distante. Essa imagem, ela se tornou viral apenas algumas semanas atrás. É um salgadinho de queijo que leva farinha de grilo em seus ingredientes. Ali nos círculos vermelhos está escrito sustentável. Ou seja, eles não corroboram com essa maneira tradicional de produzir alimentos. Olá, eu sou a Nicole Kidman. Eu conduzirei vocês a uma rodada de pratos de insetos. A gente começa com os grilos. Isso, grilos e cerveja. Então, finalmente iremos para as tarântulas. Isso faz parte da sua vida cotidiana, comer insetos? Não todo dia, mas só de falar já me dá água na boca. É uma proteína premium do inseto Molitor, ou seja, a larva da minhoca da carne. Esta daqui é uma farinha derivada da larva da carne. É uma proteína de insetos que acabou de ser aprovada pela União Europeia para consumo humano. Uma vez eu comi larva viva. E parece com o quê? É tipo milho cremoso. Quê? Temos aqui espetinhos de grilo, teriyaki marinado, delicioso. Apenas um lembrete. 2 bilhões de pessoas no mundo comem insetos, e eu sou uma delas. Ei, me dá um pouquinho da sua aranha. Gente, o sabor é muito bom. Muito bom. E aí, você vai querer um pouquinho? Opa, vai lá, vai lá. Parece que hoje todo mundo vai encarar. Isso aqui é normal na China. Grilos cobertos de chocolate. Yes! O primeiro aqui, Zack, é um tostado de escorpião. Ah, pra mim isso não tem nada demais. Eu como isso aqui fácil. É bom, gente. Tem que mastigar bem. Gafanhotos fritos. Delícia. Fantásticos. Vai chegar um dia em que a população do mundo, que está em 8 bilhões agora, terá que adotar essas fontes alternativas de alimento. E algumas culturas estão na nossa frente em relação a isso. O que fazemos atualmente é incorreto. Então, se fizermos essa mudança, será um enorme avanço. Eu ganharia no limite facilmente. Esses grilos vêm de uma fazenda, que fica lá em Manitoba, Miami. E se vocês estiverem dispostos a prová-los, vão descobrir que eles parecem salgadinho. Por exemplo, esses daqui são sabor churrasco. Olha só. É estranho. Com relação à questão da comida, eu gostaria de salientar de novo que a minha maior preocupação é que o Fórum Econômico Mundial disse em 2016, quando eles anunciaram a Agenda 2030, que você não vai ter nada, você não terá privacidade, todos viveremos na cidade, etc. E a maior preocupação deles
seriam aqueles que não viveriam nessas cidades, aqueles que viveriam no campo. E o curioso é que eles se referem a essas pessoas como os perdidos. Mas, de acordo com a Bíblia, os perdidos são aqueles que não têm os méritos do sangue de Jesus Cristo, que rejeitaram a salvação dele. Mas, segundo o Fórum Econômico Mundial, os perdidos são os que ficam fora da cidade deles. Estes vivem vidas diferentes fora da cidade. Alguns formaram comunidades autossuficientes. Amigos, já chegamos no tempo em que eu acredito que a civilização vai colapsar. E isso já começou a dar sinais. Eu, sinceramente, não sei se vamos dar uma volta nessa situação. Eles têm ideias de como vão implementar o grande recomeço, de como podem lutar e vencer as guerras, mas o contrato social foi quebrado. E as pessoas estão bem infelizes com a situação, levando-as a se manifestarem de uma maneira que nunca vimos antes. E como é que você vai reconstruir melhor a partir disso daí? Será que esse discurso deles não passa de uma isca? Isso é algo para se pensar. Você pode até dizer que isso soa muito ridículo, mas é o que eles realmente querem fazer. Eles querem que as pessoas não possuam nada, que comam insetos, eles já penetraram os gabinetes de governo. Eu sei que parece uma caricatura do mal, parece coisa de vilão de filme de espião. Mas, por um lado, quando a gente começou esse seminário, a gente achava que eles estavam saindo do armário, mostrando a cara deles, mas talvez isso não passe de uma estratégia. Talvez eles estejam apresentando todas essas coisas para as pessoas com a intenção de irritá-las, de causar rejeição mesmo. Porque são ideias tão ridículas que provavelmente as pessoas não vão comprar. Então é provável que, depois do mundo rejeitar essas coisas, eles ofereçam uma outra alternativa. E você sabe que essa outra alternativa vai sair do Vaticano. O livro de Daniel fala que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação na Terra. E esse tempo de angústia, ele acontece depois do fechamento da porta da graça, como descrito no livro de Apocalipse. E este é um ponto no qual, durante o último tempo de angústia, nós não poderemos ser autossuficientes. Não poderemos mais nos sustentar a partir de nossas hortas durante esse tempo final. Haverá um ponto em que todo o apoio terreno será cortado, em que a perseguição será implementada de uma maneira tão direta que qualquer um que seja fiel a Deus, e aqui eu cito o livro Desejado de Todas as Nações, terá o seu apoio terreno totalmente cortado. E uma vez que falei isso, lá em Daniel capítulo 12, é dito que haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. E veja que esse mundo já passou por problemas, hein? Então, nesse tempo de angústia, nós não conseguiremos mais nos autossustentar. Eu quero citar para você uma parte do livro Maranata. Então veja, o que eu estou falando para vocês não é só minha opinião. O Senhor me mostrou em visão repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Eu vi que se os santos estocarem comida para eles, ou nos campos, durante o tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estiverem na terra, esta será tomada deles por mãos violentas, e estranhos saquearão seus campos. Este será então o tempo de confiarmos inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Então chegará um tempo em que não adianta mais você fazer providências, preparações. Teremos que confiar completamente no Senhor Jesus e na provisão dele. Mas eu vi que nosso pão e água será garantido naquele tempo. Nós não passaremos fome. Lembre-se de como Deus fez chover o maná ou providenciou alimento para o Elias quando ele estava no deserto. O Senhor me mostrou que alguns de seus filhos ficariam com medo ao ver o preço dos alimentos subir. Então eles comprariam comida e estocariam para o tempo de angústia. Então, num tempo de necessidade, eu os vi irem atrás de seu alimento e, ao olhar para ele, viram que estava cheio de larvas e criaturas e não estava próprio para consumo. No último grande conflito da controvérsia com Satanás, aqueles que forem fiéis a Deus verão o fim de todo o apoio terreno. Por terem se recusado a quebrar a lei de Deus em obediência a poderes terrestres, eles serão proibidos de comprar e vender, e será finalmente decretado que eles sejam mortos. Mas ao obediente é dada a seguinte promessa: ele habitará nas alturas, seu refúgio será as rochas, o pão lhe será dado e suas águas serão certas. Sua água será certa. Essa é a promessa bíblica.
Portanto, não devemos ter medo do fim da história dessa terra. Agora, você pode ter identificado o que parece ser uma contradição aqui. No começo desse episódio, nós estávamos defendendo o cultivo de nosso próprio alimento. Eu disse isso há minutos atrás. Eu expliquei que a humanidade viveu assim por milhares de anos, mas perceba o que eu não disse nessas frases no início desse episódio. Eu não disse que a gente deve se preparar para o tempo de angústia. É a este período que ela está se referindo aqui nesta citação. É no tempo de angústia que nós teremos que confiar inteiramente em Deus. Não devemos fazer provisões às nossas necessidades para o tempo de angústia. Acontece que existem tempos antes do tempo de angústia. Sim, eles serão rápidos, de acordo com o livro Eventos Finais. Você pode ler mais a respeito desse tempo que precede o tempo de angústia, no capítulo O Pequeno Tempo de Angústia. Portanto, existem tempos que precedem esse grande tempo de angústia. E para este sim, nós precisamos nos preparar. Precisamos ter sabedoria, discernimento para compreendermos o tempo em que vivemos. Eu recomendo que você leia o livro Vida no Campo. A hora é agora. Mas lembre-se, não faça isso de maneira apressada, fanática, extrema. Seja sábio. Mas ao mesmo tempo, procure obedecer à orientação de Deus. Não seja precipitado. Mas comece a se mexer. Comece a pedir a orientação de Deus nesse sentido. Ao mesmo tempo, é preciso destacar que haverá santos que ficarão nas cidades durante esse tempo. Eles passarão as piores privações e perseguições por estarem na cidade, mas ainda assim o céu não os abandonará. Mas eu repito, a orientação de Deus é que saiamos das cidades. Esta ordem vem dele. Então, meu amigo, comece a orar a esse respeito. Portanto, fique atento em relação à transformação da energia e da vinda do decreto dominical. Nós já mostramos coisas nesse sentido em outros episódios antes. Nós estamos de fato no tempo do fim. Eu não quero parecer alarmista ou coisa parecida, mas a gente precisa reconhecer os eventos finais da profecia bíblica. Eles estão acontecendo agora e nós estamos ouvindo falar cada vez mais dessa transição de energia. Eu gostaria de mostrar mais um vídeo para você. Nós, do Departamento de Energia, estamos obcecados em conseguir a emissão zero até 2050 e 100% de eletricidade limpa até 2035. Tem toda essa conversa de respeito dessa possibilidade de recessão. E qual é a definição técnica disso? Vamos esquecer isso. Nós estamos sim numa transição e é algo único. Eu não estou dizendo que transição é uma coisa fácil e nem rápida, mas nós temos que nos esforçar para acelerá-la. Quanto mais dor nós experimentarmos pelo aumento do preço da gasolina, mais beneficiados serão aqueles que têm acesso a um carro elétrico. Eu acredito que o desafio para todos nós agora é que nenhum país pode resolver isso sozinho. Nós precisamos reduzir as emissões e acelerar essa transição. Nós estamos atrasados. Nós não estamos cumprindo as promessas que fizemos em Glasgow. Então, nós temos muito trabalho a fazer ainda. E é claro que, a longo prazo, nós devemos nos distanciar o mais rápido possível dos combustíveis fósseis. Mas o X da questão é que este presidente e essa administração está considerando cada meio para blindar as famílias americanas do impacto do aumento dos preços da energia. Nós estamos transicionando a energia. Nós precisamos aumentar a energia. E a realidade é que precisamos de algum tempo para nos distanciarmos do óleo e da gasolina. É uma transição. Agora mesmo estamos testemunhando o início de um dos eventos mais significativos da história humana, a transição para a energia limpa. Já passou da hora, não podemos esperar mais. Qual é o seu plano para aumentar a produção de petróleo na América? Isso é hilário! Nós estamos deixando a indústria do petróleo. O aumento da gasolina a longo prazo é um incentivo maior ainda para dobrarmos o nosso investimento e foco nas opções de energia limpa. Isso deveria nos motivar na direção da energia limpa. Temos aí um artigo ecoando exatamente o que eles estavam dizendo. Isso tudo faz parte da transição. Então não é só o resultado de uma guerra lá na Europa. A falta de gás russo poderia acelerar a transição de energia na Europa. Como nós vimos, eles já estavam tentando isso. E, coincidentemente, os preços subiram muito por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Temos tubulações de gás que estão sendo desligadas agora, outras estão sendo proibidas nos Estados Unidos.
E você pode se perguntar, por quê? Por que eles estão criando uma escassez ainda maior de energia se os preços estão aumentando? Assim, eles machucam as pessoas. Elas não podem nem aquecer suas casas no inverno? Na Europa, eles estão falando sobre dar um limite de aquecimento para as casas no inverno. Veja só o que diz esse artigo. A Europa está debaixo de uma crise. Será um inverno bastante rigoroso. Veja que essa notícia foi anterior ao inverno, e é verdade, o inverno está sendo muito rigoroso. Mas ele continua dizendo, o inesperado corte de gás poderia, na verdade, ser um motivador muito eficiente para transicionar a energia da Europa para os renováveis. Lembre-se, em 2021, os alemães estavam sendo ensinados a cozinhar sem eletricidade, já por causa da crise energética, antes da invasão russa. Então, essa crise energética tem sido desenhada já há muito tempo. Agora, olha isso. A Agência Global de Ponta exige lockdowns para reduzir o uso de petróleo. Quando nós falarmos sobre a estratégia do caos, e isso foi mencionado no episódio Distopia da Covid, que durante os lockdowns foi dito que isso era bom para a mudança climática. É por isso que eles querem mais lockdowns. E essa Agência Internacional de Energia está pedindo por mais lockdowns, mas ela também pede medidas radicais, como banir o uso de carros particulares nas cidades nos domingos. Decreto dominical para o ambiente. Os governos têm todas as ferramentas necessárias à sua disposição para diminuir a demanda de petróleo nos próximos anos, o que apoiaria os esforços tanto para fortalecer a segurança energética como atingir os vitais objetivos climáticos. Entre as propostas estão reduzir o limite de velocidade nas rodovias, mais trabalho virtual, mudanças nas ruas para motivar a caminhada e o ciclismo, domingos sem carros em cidades e restrições em outros dias, cortar as tarifas de trânsito, incentivo da carona solidária e diminuir as viagens aéreas de negócios. Outra ideia é restringir o uso de rodovias por carros particulares em cidades grandes para números pares durante alguns dias de semana e para números ímpares em outros dias. Ou seja, você só pode dirigir em metade dos dias da semana e não no domingo. Você pode ver então a agenda para diminuir o uso do carro. Eles querem assim diminuir o uso da gasolina. A cidade de Nova York pode se tornar a primeira cidade americana a implementar a multa de $23 para os motoristas que ingressem em suas áreas mais movimentadas no próximo ano. Então a ideia deles é taxar para diminuir o uso. E essa agência internacional também alega que banir o uso de carros particulares no domingo traz uma série de vantagens adicionais à saúde pública e ao bem-estar. Isso é interessante. Eles estão dizendo que não é só pelo ambiente, mas há muitas razões para fazer essa alteração, para pedir que as pessoas observem o domingo. É pela saúde, é pelo bem-estar. Isso nos leva de volta à privação de energia, à privação de alimento, não apenas para tornar o populacho mais maleável, só que mais dependente e, assim, controlável. Eles poderão impedir as pessoas de comprar ou vender diante de certas circunstâncias. Você consegue ver, meu amigo, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Olhe para Jesus, ele está voltando logo. E mais importante ainda do que as preparações para o pequeno tempo de angústia, são as preparações espirituais para o grande tempo de angústia. Precisamos criar fibra espiritual, precisamos confiar em Jesus para ficar calmos em meio à tempestade, para termos aquela paz que excede todo entendimento. Aqueles homens, no livro de Atos, antes da sua execução, estavam dormindo o perfeito sono da confiança. E sabemos que há decretos de morte vindo. Mas Deus protegerá o seu povo. O pão nos será dado, a água estará garantida. Mas precisamos ter aquela paz dos apóstolos. Vamos ter o conhecimento, a confiança no Deus Altíssimo, que nos protege. Não se esqueça que os anjos do Senhor acampam ao redor dos filhos de Deus. Não tenhamos o medo que o mundo tem, porque o amor lança fora todo o medo. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. Mas o temor de respeito a Deus, a admiração à sua santidade, sua glória manifestada em nós como povo, como aqueles que se preocupam com o fraco, com o faminto, que atendem às necessidades, precisamos ser os braços de Jesus. E, acima de tudo, enquanto o mundo tem medo do que está acontecendo, enquanto eles veem os sinais dos tempos se intensificando, Jesus nos convida a erguer nossas cabeças, pois a nossa redenção se aproxima. Então, vamos contemplar Jesus, ergamos nossas cabeças, pois Ele virá em breve. Vamos ter fé, confiança de que o Espírito dele está nos guiando aqui. Vamos descansar nele.
vamos encontrar aquela doce paz que vem da fé nele, na fé no sacrifício na cruz. A obra que ele está fazendo agora no santuário celestial nos torna santos, nos prepara para aquele grande dia. No fim, é isso que importa. É sim um exercício interessante olhar nos eventos finais da profecia, pois o tempo está se aproximando. As coisas práticas são sim importantes, pois podemos abençoar as outras pessoas com elas. Mas, de novo, olhe para Jesus no santuário celestial. Ele disse, se você vir a mim e confessar os seus pecados, eu o perdoarei e o purificarei de toda a injustiça. Procure os nossos outros seminários. Você tomará conhecimento de todas essas profecias bíblicas, de toda essa verdade que está preparando as pessoas para os últimos dias da história dessa terra, para que elas ficam de pé no tempo de angústia, ainda que os céus caiam. E isso já começou. Você está pronto? Se não, ajoelhe-se diante de Deus, abra sua palavra e receba o dom da preparação, o dom do poder que vem do alto, o dom do seu espírito. Até a próxima!